Então, companheiros, a gente vai dando aqui prosseguimento aos governos militares. A gente tinha falado do Castelo Branco, né, a última coisa que a gente falou, no último conteúdo de vocês. E, enfim, né, o Castelo Branco fazia parte, né, daquela chamada escola de Sorbonne, que a gente pode afirmar que era uma parte mais, entre aspas, democrática do processo, né, visto que eles esperavam, né, planejavam, almejavam, né, conduzir a uma normalidade democrática, né, abrindo, né, para os civis voltarem a governar depois desse processo, né, na visão dos militares, de estabelecimento da ordem nacional, ok? Mas foi um período ditatorial, de repente, para tu não criar aí no teu imaginário, né, essa concepção de que havia o lado brando, o lado bom, digamos assim, do período militar e o lado ruim. Não, cara, os dois lados foram extremamente agressivos, certo? Claro que um lado mais do que o outro, né? O auge, assim, do período de repressão da ditadura militar, sem dúvida alguma, foram os governos Costa e Silva e Médici, né, que faziam parte da chamada linha dura, o que não me implica dizer que os outros militares não foram antidemocráticos. A gente tem que ter essa ideia, tá bom? Mas aí o Castelo Branco, né, não teve esta força política, digamos assim, para fazer esse processo de abertura. E os militares, os chamados linha dura, chegaram ao poder. E chegaram ao poder, né, as mãos de Costa e Silva, também um outro militar de altíssima patente. E o Costa e Silva ele chega num período em que começa a haver no Brasil um crescimento econômico. Né? Você começa a ter, né, o surgimento do que futuramente seria chamado de milagre econômico. Milagre porque era um período de crescimento muito considerável mesmo. Inclusive, esse é o argumento que parte dos que carregam essa nostalgia em relação aos militares, aos governos militares, faz parte do argumento que eles utilizam para justificar, né, esse suposto período glorioso, que de fato atingiu a classe média melhorou de vida, né, passou pelo menos a ter acesso a alguns bens de consumo durável, consumos duráveis nesse período, mas enfim, o que foi o milagre econômico? Foi um período em que esse alinhamento automático do Brasil para com os Estados Unidos, que os militares trouxeram, passou a ter algum fruto. Os americanos, né, no momento em que a economia estava num momento assim, de muita estabilidade, a gente sabe que o capitalismo ele funciona em ciclos, né? Então há um momento em que a roda gigante está em cima, digamos assim, mas depois ela gira e aí o capitalismo entra num processo de crise, seja de superprodução, seja de baixa produção, mas nesse momento o mundo capitalista estava num bom momento, né? Então os Estados Unidos principalmente usou o Brasil como espaço, né, de introdução de capitais, né, dentro de um viés de investimentos. Então muito dinheiro entrou no Brasil nesse período e para manter a economia em crescimento algumas medidas foram tomadas, né? Dentre elas você teve, por exemplo, o arroxo salarial, que era você manter os trabalhadores com salários baixos, porque dessa maneira você atrai o capital estrangeiro. As empresas, quando elas vão montar uma sede no país, elas levam em consideração o potencial de lucratividade que elas poderiam ter lá. Então, se os trabalhadores forem baratos, né, quanto menos salário você paga para o trabalhador, mais amplo será a sua lucratividade no final. Então, esse arroxo salarial ele foi mantido de maneira assim, muito intensa. Mercadorias entraram no Brasil, possibilitando, né, a classe média, né, a ter acesso a coisas que hoje, enfim, a maioria das famílias tem, né, coisas simples como liquidificadores, televisores, essas coisas na época eram grandes novidades e que mexiam muito com o imaginário, né, com a percepção de qualidade de vida, sobretudo da classe média, porque rico já tinha isso há muito tempo, certo? Mas também esses arroxos salariais e essa perda da qualidade de vida das classes mais pobres gerariam, e também movido ali por intelectuais e por outros políticos, uma série de movimentos de contestação àquela ordem ditatorial que os militares trouxeram. Então manifestações começaram a surgir, sobretudo em 68, começaram a aparecer, principalmente ali na região sudeste, e inclusive políticos, né, que tiveram muita representatividade nesse período. É o caso do JK, ex-presidente, do Jango, ex-presidente, o Prestes, né, que estranhamente se aliou a esse movimento. Olha como a ditadura consegue
juntar, né, antigos opositores, o Prestes em comunista, né, juntando-se ali com o JK Jango, fazendo parte da ala mais trabalhista e tudo mais, se juntaram para fazer uma frente única, uma frente ampla de contestação, e aí em função disso, né, eles pagaram preços altos. O JK morreu em condições estranhas, né? O pneu do carro dele saiu do carro, é uma coisa que a gente vê todo dia. O Jango, né, havia morrido teoricamente de infarto, depois a família conseguiu provar que ele foi na verdade envenenado e tudo mais. Então essas coisas aconteciam e acontecem no Brasil até hoje, certo? Enfim, então houve realmente um período assim de muita repressão nesse período, e também o Costa e Silva ele foi o responsável por implantar o ato institucional número 5, que viria sobretudo por conta do aumento das manifestações, né, entre elas motivado pelo assassinato de um estudante num restaurante universitário em São Paulo. A morte desse estudante, o velório, na verdade, virariam passeatas imensas acontecendo em São Paulo. Então, em função desse crescimento aí da contestação em relação a essa ordem repressiva dos militares, o ato institucional número 5 foi implantado, que na verdade é um ato institucional para retirar todo e qualquer direito que o ser humano tem. O exemplo que eu dou em sala de aula é: se alguém te denunciar de alguma coisa, de um crime qualquer, você tem direito a responder em liberdade, porque até que provem ao contrário, você é inocente. Não com o AI-5. Com o AI-5 a polícia pode prender quem quiser, pode levar para a delegacia, pode torturar, pode fazer o que bem entender, porque o habeas corpus retira todo e qualquer direito civil que o indivíduo possa ter. E também fecha o Congresso Nacional, o cara retira toda e qualquer liberdade democrática, seja de opinião, seja de manifestação. É uma paranoia sem fim. Em pessoas diversas aí foram torturadas, foram assassinadas. Então foi a fase assim, mais repressiva, mais brutal desse período dos governos militares. E há quem defenda a volta do AI-5, coisa irracional. Infelizmente a gente tem ainda saudosistas dessa fase aí de extrema repressão que a gente viveu no Brasil. Bom, aqui no campo educacional, os militares eles acusam muito a esquerda, né, de doutrinar, mas essa parte da doutrinação é uma prática muito comum de governos de extrema direita, certo? Por exemplo, foram criadas disciplinas, algumas disciplinas foram reprimidas, né? O caso da filosofia, da sociologia. A história ela foi manipulada de uma forma que fosse conveniente para os militares. É por isso que até hoje você escuta ainda coisas do tipo: história é uma matéria decorativa. Todo mundo já deve ter ouvido isso, senão você talvez até pense assim. O que de fato não está totalmente errado, porque a história, até alguns anos atrás, ela era apenas uma coisa para você decorar fatos, datas, o nome dos grandes vultos históricos. Tinham provas de história no passado, pessoal, que o aluno tinha que saber o nome do Dom Pedro I completo. Qual é a importância de um negócio como esse? Eu sou professor de história há mais de 10 anos e não faço a menor ideia de qual é o nome completo do Dom Pedro I. Mas havia essa paranoia tosca de ficar decorando esses grandes acontecimentos e ninguém podia fazer uma grande reflexão sobre esses supostos heróis da história, né? Porque o herói é perfeito, então você não pode fazer grandes contestações, bem diferente do modus operandi da história hoje, certo? Então essas disciplinas, né, ciências humanas em geral, elas foram perseguidas e elas são perseguidas em qualquer governo autoritário. Sempre mesmo, uma pancada vai cair em cima das ciências humanas, não tenha dúvida disso. Foi tirado filosofia e sociologia, o ensino de história foi censurado, certo? E, enfim, foram criadas disciplinas como OSPB, né, Organização Social e Política do Brasil, que não é de todo ruim, era uma disciplina para você aprender as funções, né, das instituições políticas do país, mas foi criada uma outra educação moral e cívica, que o objetivo era fazer o aluno cantar o hino, beijar a bandeira, sabe, coisas que realmente não tem nenhuma importância social. Me perdoem alguns que vão assistir isso, não vão concordar, mas eu sempre defendi um modelo de patriotismo. Um modelo de patriotismo que o indivíduo
sabe onde mora, conhece a sua nação, entende os problemas sociais, entende as barbaridades da construção histórica do nosso país, mas mesmo diante de todas as adversidades, eu gosto do meu país, eu não preciso estar beijando bandeira e cantando hino, e nem botando bigodinho de Dom Pedro I, não, cara, eu gosto do meu país, eu gosto do meu povo, eu gosto da minha cultura, e eu brigo para a construção de um país mais decente para todo mundo. Isso é patriotismo. Patriotismo intelectualizado, racional, construtivo, crítico, sabe? O patriotismo idiotizado é aquele patriotismo de ficar no sol quente, cantando hino, beijando bandeira, decorando a quantidade de estrelas que tem não sei aonde. Esse patriotismo que tenta criar mitologias, né, sobre personagens ou uma concepção de que o nosso país é perfeito e quem critica o nosso país é porque não gosta do nosso país. Esse tipo de patriotismo cego, tosco, é um patriotismo fascista. Esse patriotismo eu critico. Certo? Eu gosto do meu país, eu sou um cara patriota, certo? Mas eu entendo que a história do meu país é uma história de brutalidades, é uma história de injustiça. Eu entendo que aquilo que a história oficial, né, que colocou e empurrou goela abaixo da sociedade é uma projeção injusta, é uma projeção elitista, é uma projeção que desconsidera as camadas mais pobres da sociedade brasileira, que massacra a figura do índio, que não dá representatividade para a cultura africana. Eu entendo que isso funciona, e é por entender tudo isso, e é por enxergar todos esses absurdos que foram constituídos na história do Brasil, é que eu sou patriota. Então, eu sou patriota porque eu tenho plano de vida dar visibilidade para as coisas que foram invisibilizadas, digamos assim, por uma determinada elite que não quer que a sociedade brasileira reflita de maneira coerente, né? Não quer que o povo saia da caverna e enxergue a realidade dos moldes platônicos aí e tal, da antiguidade. Mas, enfim, certo? Então, a ciência, a educação, as ciências humanas, elas têm a obrigação de desconstruir, de desnaturalizar aquilo que os que encabeçam aí a sociedade e tentam empurrar goela abaixo. Por isso que é muito importante as ciências humanas, e nós só servimos para isso. As ciências humanas só servem para isso, para criar uma imagem reflexiva, uma imagem que liberte as pessoas dessas amarras aí montadas, desses arquétipos aí montados por esses grupos aí que, enfim, que ostentam a posição de definidores da moral e dos bons costumes do país. Bom, então, uma coisa que os militares costumavam perseguir, né, de maneira muito intensa, era o Paulo Freire, cara. Você já deve ter ouvido falar do Paulo Freire, não coloquei nenhuma imagem dele aqui não. Mas o Paulo Freire, para os educadores, ele é um cara muito conhecido. Ele criou um método de alfabetização muito eficiente, que alfabetizava pessoas rapidamente, e ele defendia um modelo de educação, que a gente chama de educação libertadora. Ele tinha justamente por objetivo, no processo educativo, trazer à luz a percepção de que existe toda uma estrutura de desigualdades e injustiças historicamente constituídas no Brasil. Esse tipo de educação proposta pelo Paulo Freire é perigoso, cara. Ele mostra a injustiça, porque ele torna visível as desigualdades sociais e o processo de exploração que acontece na sociedade brasileira. E evidentemente que no governo ditatorial, Paulo Freire não ia se criar. Ele foi expulso do Brasil. Ele foi chamado para implantar o seu modelo de alfabetização na época do João Goulart, mas quando veio o golpe de 64, ele foi exilado e hoje é execrado aí por a galera que ainda defende governos ditatoriais. Uma pena, mas carregamos ainda conosco essa herança que, todavia, precisa ser desconstruída, certo? Não temos mais o SPB, Educação Moral e Cívica na escola, voltamos a ter filosofia e sociologia, mas hoje no Brasil contemporâneo, já há planos, né, de censurar essas disciplinas de novo. Viu? O AI-5 ele foi implantado pelo Costa e Silva, mas quem botou o negócio mesmo em ação foi o Médici. Aqui nós chegamos no período de maior repressão dos governos militares, sem dúvida alguma.
o Médici, enfim, ele era legitimado, porque aqui também a gente chegava no ápice, né, do chamado milagre econômico, que não era um milagre nosso, que nada mais era do que uma situação em que o Brasil virou um depósito de investimentos norte-americanos, criou-se aquela ideia de que tudo estava caminhando bem, e o Médici também valeu-se de propagandas, né, de ordem ideológica questionável. Por exemplo, ele valeu-se muito de imagens ufanistas, né, de que o Brasil é o país que dá certo, que ninguém segura esse país. Esses cartazes eram pregados em vários pontos públicos, né, ou até mesmo em vidros de carros. Assim, isso aqui era muito comum. Sabe? Pode dar uma olhadinha nos Fuscas lá dos anos 70, que você, nas fotos antigas, que tu vai provavelmente encontrar esse adesivo. Esse adesivo é muito claro, cara. Brasil, economia ou deixo. Ou seja, ou você gosta ou vaza mesmo. Ou vá-se embora daqui. Você não pode criticar, você não pode contestar as ações militares. Não. Se você não gostar, vá-se embora daqui. Olha o nível de autoritarismo nessa frase, cara. É uma coisa absurda. O país que vai para frente, ó, por conta do milagre econômico, ninguém segura esse país. E aí, para ficar melhor ainda para o Médici, o Brasil ganha a Copa de 70, a primeira Copa do Mundo, que a população brasileira de fato assistiu, sabe? Televisão, né, já estava se popularizando entre aspas, né, mas você já tinha em alguns lugares assim televisores, as pessoas se reuniam à noite. Então a Copa do Mundo de 70 foi a primeira Copa de fato que os brasileiros assistiram. Já havia televisão colorida, mas aqui no Brasil ainda foi transmitido em branco e preto, viu? E o ministro da Educação, ministro da Economia, perdão, da Fazenda, hoje é Economia, na época era Fazenda, era o Delfim Neto. E o Delfim Neto defendia naquele momento que era preciso fazer o bolo crescer para depois dividir, certo? Ou seja, era preciso fazer a economia crescer. E depois que essa economia crescesse, você teria então a possibilidade de fazer uma distribuição de renda. A gente está esperando até hoje, esperando essa distribuição de renda. Somos ainda um dos países mais desiguais da Terra, porque ainda que o bolo tenha crescido, meu irmão, o bolo ainda não chegou para ti, não. O bolo ainda não chegou para ti. Houve um período assim de concentração de renda muito considerável nesse período, certo? E, enfim, o que legitimava essas ações era o crescimento econômico e a felicidade da classe média que estava comprando eletrodomésticos também e automóveis que estavam começando a popularizar, sobretudo o Fusca, o carro mais vendido do Brasil aí na história, viu? Grandes obras também foram feitas nessa época, né? A Telebrás, muitos de vocês não sabem o que é, mas as empresas de telefonia eram públicas. Aqui no Ceará você tinha a Teleceará, que foi privatizada na época do Fernando Henrique Cardoso. Você teve a Transamazônica, a criação de hidrelétricas, enfim. Então foi um período realmente de crescimento econômico, mas de extrema concentração de renda nas mãos de um determinado agrupamento mais elitizado. Foi um período de extrema repressão aos grupos que se colocavam como oposição aos governos militares. Então, era repressão para um lado, era propaganda ufanista para o outro, era a Copa do Mundo, era uma parte da sociedade feliz e a outra parte sendo torturada e morta nos porões aí do DOPS ou do DOI-CODE, enfim. Então você tinha uma sociedade assim muito dividida entre quem se deu bem e quem se deu mal. E quando você ligava a televisão, claro, certo? Só tinha coisa boa acontecendo, só tinha coisa boa. Não tem nada de ruim acontecendo no Brasil. Entendeu, né? Não tem nada de estar tudo bem, tudo caminhando, certo? As coisas realmente vão. O Brasil, em pouco tempo, vai se tornar uma nação de primeiro mundo, certo? E no que tange da censura, muitos artistas, né, foram expulsos do Brasil. E muitos, cara, Raul Seixas, Gilberto Gil, Caetano, Geraldo Vandré, Elis Regina, vários artistas, né, apresentadores de televisão, Chico Anísio, cara, muitos políticos tiveram mandatos cassados, professores, né, foram aposentados na marra. Qualquer pessoa, cara, que fosse contra, se ferrava. Uma coisa é assim, alguns artistas driblavam a censura, criando músicas, né, com uma subjetividade que confundia os censores. Por exemplo,
E essas três músicas aqui, essa primeira aqui é uma música mais ufanista, certo? É uma música criada pelos Incríveis, que não que eles fossem defensores da ditadura militar, mas como era uma música que enfatizava muito o Brasil, né, sem grandes reflexões, ela foi muito utilizada pelos militares. Isso tocava no rádio mais do que o Luan Santana toca hoje, certo? Mais do que a Maiara Maraíza toca hoje. Enfim, mas a letra é uma letra altamente positiva para o Brasil, né? As praias do Brasil ensolaradas, o chão onde o país se elevou, a mão de Deus abençoou, né? Em terras brasileiras, vou plantar amor, diz o trecho, eu te amo, meu Brasil, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Caiu como uma luva nesse período realmente para os militares. E havia músicas de contestação, é proibido, proibido, Caetano Veloso, inspirado lá no maio de 68 lá na Europa. Você tinha essa música que eu acho genial, que é do Gil e do Caetano, né, do Gil e do Chico Buarque, que faz uma alegoria em relação à passagem bíblica, né, de Jesus no Getsemane, no qual ele sofreu ali as dores, né, da morte que estaria por vir. Então ele teria dito, né, Pedro, vigia, e depois ele afastou-se e disse, Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Você deve ter já visto isso na tua igreja, provavelmente, certo? E aí o cálice, Jesus falava, o cálice mesmo, né? O cálice e tal. Aí eles dois fizeram uma música, né? Meio que fazendo uma alegoria com isso, mas com outra simbologia. Pai, afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Certo? Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calado, a boca resta o peito, o silêncio na cidade não se escuta. O cálice atribuído nessa música não é cálice de taça, sim cálice de secale, cale a boca. Certo? Afasta de mim este cale a boca, afaste de mim este cálice, afaste de mim este silenciamento, afaste de mim esta repressão. Certo? Enfim, uma música que evidentemente passou pelo processo, né, foi censurada depois de um período, mas uma música que tem uma simbologia muito forte, o que mostra que o artista tem que ser genial ao ponto de ter que driblar a censura. A censura é um período horrível, certo? E aí, o tão temido movimento de esquerda, isso é até engraçado, cara, porque a esquerda brasileira era muito fraca nesse período. Esse suposto temor da esquerda era muito mais uma fantasia, uma paranoia dos militares, ou então um instrumento utilizado para legitimar as ações, né, dessa parte mais conservadora da sociedade, do que um perigo real que essa esquerda representaria. Você tem nomes, né? Você tem, por exemplo, você teve a guerrilha do Araguaia em 75, do qual muitos jovens morreram, né, foram assassinados nesse período. Esses jovens eles acreditavam que montariam uma guerrilha, saiu aqui do esquadro, pronto. Esses jovens acreditavam que montariam uma guerrilha no interior do Brasil e que depois isso fortaleceria um processo de resistência contra os militares e que poderiam derrubá-los e tudo mais. Acabou que o movimento não foi bem sucedido. Né? Eles foram delatados e os militares chegaram e mataram quase todos que estavam lá. Inclusive muitos parentes até hoje reclamam aí o direito de saberem onde estão, né? Onde estão seus parentes, porque a única coisa que querem é enterrar, né, os seus parentes e não conseguem autorização nem para isso. Inclusive o Bolsonaro até fez uma piada com isso, dizendo que quem procura osso é cachorro. Né? O mínimo de respeito as famílias não teve. As famílias querem saber onde estão as ossadas dos seus parentes para dar um enterro digno para eles, mas nem isso. Falta muita sensibilidade, às vezes, em alguns indivíduos aí do país, certo? Então você tem aqui o Carlos Lamarca, você tem o Marighella aqui embaixo, certo? Inclusive vai ter um filme dirigido pelo Wagner Moura, já foi gravado há 2 anos, mas ainda não conseguiu autorização para colocar no cinema. Essa daqui é a Dilma Rousseff, e foi guerrilheira, fez parte aí de movimentos estudantis, ela foi guerrilheira, né, combateu a ditadura e tudo mais.
dentre as ações feitas aí pelos membros da esquerda, estavam táticas mesmo de assaltarem agências bancárias, sequestrarem pessoas do governo para trocar, né, por companheiros que foram presos aí na luta armada, embaixadores também eles sequestravam para trocar por pessoas. Enfim, táticas, né, táticas violentas de uma certa maneira, mas que na concepção dessa juventude era a única maneira que se tinha de lutar contra a ditadura militar que dominava todos os outros instrumentos de repressão da sociedade. Então a estratégia era lutar mesmo, lutar de maneira armada, lutar de maneira direta, de maneira física contra os militares. Né? Claro que o resultado foi drástico para a esquerda, né? Quase todos eles foram presos, torturados, enfim. Olha, a coisa tão séria, um exemplo que eu dou muito na sala de aula. Quando eu estou em sala de aula, eu fui aluno de História na UFC, e eu lembro de um professor nosso contando, né, que foi aluno de lá também, claro, não no mesmo período que eu, ele foi aluno de lá nos anos 70, e ele conta que certa vez ele era um aluno, e aí o professor da época estava dando uma aula e fez uma crítica aos militares. Né? Ele fazia críticas aos militares com uma certa frequência. E aí algum dos alunos se incomodou com aquelas críticas e tudo mais e denunciou o professor. Não tardou muito para que os militares estivessem na universidade. E eles entraram na sala de aula onde esse professor estava, mandaram as mulheres, as meninas, né, saírem da sala e levaram os homens. Inclusive o professor foi junto. E levaram para uma quadra próxima, né, que fica dentro do campus, que nós chamávamos de quadra do céu, uma quadra aberta. Isso era por volta de 11 horas da manhã, calor insuportável. E o chão da quadra, cara, sabe, tão quente que você vê aquelas ondinhas assim, sabe? As variações de temperatura do piso, pegando fogo o piso. Eles levaram os homens e o professor para lá e obrigou todos eles a ficarem praticamente nus, né? Ficaram de cuecas, né? Roupa de baixo mesmo, e obrigaram todos eles a deitarem naquele chão quente. Eles ficaram deitados com a mão aqui na cabeça, enquanto os soldados passavam apontando fuzis para a cabeça dos professores, do professor e dos alunos, perguntando quem pretendia continuar fazendo crítica aos governos militares. Sabe? Isso é repressão, cara. Você, meu caro, que gosta de ter opinião, que gosta de se manifestar, que gosta de contestar, sabe? Você não sabe o que é repressão, você não sabe o que é ditadura. Graças a Deus eu também não sei o que é, porque não vivi essa época. Mas, enfim. Teve um caso também cômico, e alguns alunos entraram, isso foi recentemente, deve estar com 1 ou 2 anos, entraram no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, em Brasília, um dos dois, e picharam numa vidraça, assim, volta da ditadura militar, eles picharam, certo? E aí os policiais pegaram, eles pichando, e aí os policiais pegaram os dois, levaram, obrigaram os dois a apagar e levaram presos. E eles dois ficaram indignados. Onde é que está a minha liberdade de se manifestar? Olha o nível de QI desses jovens. Eles estavam pedindo a volta da ditadura militar. E quando os militares agem, eles perguntam: cadê a minha liberdade de me manifestar? Então, às vezes, falta um pouco de inteligência nas pessoas. Certo? O caso deles dois serem jovens, a gente até perdoa, mas tem um outro vídeo de um senhor de uns 70 anos que se aposentou e pegou um caminhão e saiu viajando o Brasil pedindo a volta da ditadura militar. Esse vídeo é muito interessante. E ele parou numa autoestrada e ficou lá na frente do caminhão gravando um vídeo defendendo a volta da ditadura militar. Passa um carro da polícia rodoviária, manda ele tirar o caminhão e ele diz: só um minuto, eu estou só gravando um vídeo. O policial diz: calha a boca e tire seu caminhão agora, senão eu vou rebocá-lo, certo? Vou mandar rebocar. E aí fica lá o senhor dizendo: cara, o que é isso? Eu não posso dar minha opinião e manifestar. Sabe? As pessoas defendem a ditadura militar e depois reclamam da repressão. Certo? Reclamam de não ter espaço para se manifestarem livremente. Então, assim, tá havendo uma incoerência desse modus operandi aí dessas pessoas. O que está acontecendo? Será que eles acham que ditadura militar é só para esquerda?
Repressão é para todo mundo. Todo mundo que quer pensar livremente, todo mundo que quer agir livremente, cara, sabe? Repressão, galera, é isso aqui, meu. Repressão é isso aqui. Esses cadáveres aqui, essas pessoas torturadas, isso aqui é repressão. E existem muitas formas de tortura que foram praticadas pelos militares. Vai desde o pau de arara, que é esse cara pendurado aí por essa vara, sabe? Pessoas, né, que foram mortas aí, apanharam mesmo até morrerem. Torturas com choques elétricos. Mulheres, pessoal, foram estupradas. Às vezes o cara não queria entregar alguma coisa que os militares queriam saber, então os militares pegavam mulheres e torturavam na frente dos esposos. Ratos eram introduzidos em partes íntimas das mulheres. Agora você imagina, mulher geralmente tem um horror a ratos. Agora imagina o cara pegar um rato e introduzir o rato na parte íntima de uma mulher. Certo? Qual é a justificativa para se fazer uma coisa como essa, pessoal? Certo? Qual é a justificativa? Como é que se defende uma coisa como essa? Qual é o argumento? Ah, porque eles eram de esquerda. E daí? Qual é o problema de ser de esquerda? A gente não vive um Estado democrático de direito, não deveria ser assim. As pessoas não têm direito a terem a sua opinião e a sua visão de mundo. Justifica esse tipo de ação, cara? Tão simples. Às vezes falta realmente esse discernimento nas pessoas para sacarem isso. Esse tipo de barbárie é injustificável. Não há o que você possa dizer. Sabe? Não se pode, por exemplo, sabe, defender um monstro como esse brilhante Ustra, que inclusive na época do impeachment da Dilma você teve, e você sabe de quem eu estou falando, da família que eu estou me referindo, que votaram pelo impeachment da Dilma e disseram em memória do grande e brilhante Ustra, esse torturador assassino, que fez, talvez seja o maior nome responsável pelas atrocidades nesse período mais linha dura dos militares. Qual é a justificativa para se defender um cara como esse? Olha que assassinato absurdo, cara. Esse cara aqui do lado era um jornalista da TV Cultura, o Vladimir Herzog. Eu escrevi inclusive um artigo sobre ele um tempo desse. Ele estava em casa no final de semana quando os militares chegaram e levaram ele para supostamente depor numa delegacia. Algum tempo depois ele foi encontrado assim, ó. Os militares alegaram que ele se matou. Ele se matou. Um jornalista bem resolvido, bem de carreira, bem de família, sem nenhum tipo de problema, de repente é levado pela polícia e aparece morto. Né? Se matou. Agora o mais tosco, cara, dessa foto é que olha para os pés. Cara, é impossível uma pessoa se matar numa situação como essa. Instintivamente, cara, você coloca os pés e você respira. Não é uma decisão tua, é teu corpo que age. É impossível alguém se enforcar com os pés no chão. Isso qualquer especialista, qualquer legista vai confirmar o que eu estou lhe dizendo. É impossível. Os militares ou pegaram o Vladimir Herzog, amarraram uma corda no pescoço e puxaram ele para baixo até matá-lo, ou então matá-lo primeiro, o mataram primeiro e depois penduraram uma corda no seu pescoço e colocaram os pés no chão. Não é que os militares, né, não tivessem pensado que ficaria claro que foi um assassinato. Eles queriam que ficasse claro que foi um assassinato, porque esse aqui é um recado, certo? Aqui, ó, opositor ao regime, olha, se matou, entendeu, né? Você entendeu, não entendeu? Ó, se matou, entendeu? Se matou. Recado foi dado, certo? É o responsável, o grande herói do nosso atual presidente Bolsonaro, né? E de sua família como um todo. Então, pessoal, enfim. Fala mais nada não, vamos falar besteira, né? Mas, enfim, essas linhas duras, né, eles, quando saíram do poder, abriram espaço para que os militares castelistas, né, mais brandos, ou menos duros, voltassem ao poder. Né? E o Geisel entrou com a obrigação de fazer uma reabertura, que deveria ser gradual e lenta. Certo? Nesse período, os militares já não tinham aquela legitimação do milagre econômico, porque o capitalismo estava entrando a roda gigante estava girando, estava entrando numa fase de crise, sobretudo a crise do petróleo, o que encareceu muito
os combustíveis no Brasil, certo? Você que curte carro, que de repente achava massa aqueles carros dos anos 70, Maverick, Opala, e você pensa assim, cara, por que não se faz nesse carro desse jeito? Porque ninguém conseguiria botar gasolina num carro assim, meu filho. Ninguém conseguiria fazer um negócio desse hoje. Hoje você tem um carro 1.0 e tem horas que dá vontade de tu descer do carro e ficar empurrando ele, correndo, empurrando ele, porque a gasolina está cara demais para tu botar. Imagine um carro naqueles moldes dos anos 70. Então a crise financeira veio, a concentração de renda aumentou, a pobreza estava se acentuando, a educação pública entrou em colapso. Olha, o Paulo Freire era criticado na época dos militares, mas foi implantado no Brasil um negócio chamado Mobral. Provavelmente você já deve ter ouvido essa palavra Mobral, no sentido de apelido. Ei, Mobral. Mobral era uma coisa tão tosca que virou apelido, virou termo pejorativo. Na época, a piada que rolava era que no Mobral você entra burro e sai igual. Certo? Essa era a piada que rolava na época, que era um modelo educativo extremamente desvinculado de qualquer concepção crítica de educação. Era um decoreba no estilo Anitta comeu pera. Quem comeu pera? A Anitta. A pera foi comida por quem? Pela Anitta. Certo? A Anitta comeu o quê? Pera. Pronto, isso aqui era um modelo de educação genial que era implantado na época do Mobral. Certo? E totalmente ineficiente. Certo? Foram criadas escolas de ensino técnico, certo? Mas não tinha equipamento, não tinha computador, não tinha capacitação, não tinha nada. Então, três coisas que nós herdamos muito graves da ditadura. A falência do sistema educativo, muito sério isso. A fraqueza na nossa concepção democrática de mundo, porque a ditadura ela infantiliza o ser humano, ela infantiliza, certo? E o terceiro fator foi a concentração de renda gigantesca que a gente pegou nesse período. E voltando a falar de ditadura, só um adendo, que na aula que é importante dizer isso, só se aprende a fazer ditadura só se aprende a fazer democracia fazendo democracia. As nossas casas, em geral, não são espaços democráticos. E realmente não tem que ser, certo? Se você, com 14 anos de idade, chega para tua mãe, para teu pai e diz assim, olha, são 1h30 da manhã, eu estou saindo de casa porque vai ter uma festa não sei aonde, eu vou pegar um mototáxi e amanhã eu volto, certo? Até amanhã, tchau. Provavelmente, qual vai ser a resposta que você vai ouvir dos teus pais? Né? Meu filho, você está doido, certo? Vá para a cama e vá dormir. Porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, quem manda aqui sou eu, vá dormir. Seu pai e sua mãe não fazem isso porque são maus. Não, muito pelo contrário, meu irmão, eles estão preocupados contigo. Então eles sabem que tu não tem ainda esse discernimento de entender o nível de perigo que você vai correr fora de casa, numa hora como essa, numa situação como essa. Então eles vão exercer a sua autoridade paterna e materna para dizer, vá dormir, você não é nem doido de querer sair daqui hoje, certo? Agora, quando você for adulto, você tiver teus 20 e poucos anos, certo? Você estiver morando sozinho, trabalhando, se autodeterminando, se autossustentando, certo? Aí você vai poder um dia abrir a porta 1h30 da manhã e dizer, agora eu vou sair de casa. Certo? Mas provavelmente você não vai fazer isso. Porque com essa idade você já tem um pouco mais de juízo para saber, cara, vale a pena correr um risco como esse, fazer uma curtição qualquer, certo? E você, quando for adulto, você vai cometer muitos erros ao longo da sua vida. Mas eu duvido que você, com 30 anos de idade, depois de cometer muitos erros, pense o seguinte, realmente eu não sei fazer nada, eu vou voltar para casa dos meus pais, para que eles voltem a me sustentar e voltem a mandar em mim. Você não vai fazer isso. Porque você não vai abrir mão da sua liberdade. Certo? Você vai errar pra caramba, mas você não vai abrir mão da sua liberdade. A mesma coisa acontece com a democracia. Certo? Nós erramos, cometemos erros, falhas, equívocos. Certo? Mas a gente não pode abrir mão da nossa liberdade. Porque essa é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, não interessa o quanto nós venhamos a errar na democracia. A democracia, ela se legitima em si mesma. Porque é ela que torna minimamente justa as formas como a gente constrói as nossas vidas e a nossa sociedade. Então, não existe nenhuma justificativa para uma ditadura. Nenhuma.
certo? Mas enfim, certo? Existem os imaturos políticos e sociais que toda vez que o país entra numa crise, aparece alguém dizendo: militares no poder, temos que restabelecer a ordem do país. Quer dizer assim, olha, eu não tenho capacidade de decidir democraticamente por um país melhor, eu preciso que um grande líder apareça para estabelecer o controle da sociedade, para que ele possa botar o dedo na cara de todo mundo e mandar, e dessa forma eu não precise pensar em como proceder para tornar a sociedade mais justa para todos. Eu quero um grande líder, um homem com mão de ferro, que vai resolver todos os problemas para mim, certo? Porque eu mesmo não vou fazer isso. Então tenhamos maturidade democrática, certo? Por favor, quando o brasileiro começou a vender o voto, certo? Por uma carrada de areia, isso já foi um avanço. O brasileiro já entendeu que o voto dele vale uma carrada de areia. Quando o brasileiro, malandramente, ao longo dos anos, foi vendendo o voto por um emprego, olha, a coisa já está melhorando, ele já está entendendo que o voto dele vale um emprego. Olha como está havendo um amadurecimento político. Eu não estou dizendo que vender voto é bom, não. Mas o brasileiro já está começando a entender que meu voto vale alguma coisa. Espera-se que o próximo passo agora seja o brasileiro entender o que o meu voto tem poder de transformar a sociedade. Mas isso só vai vir com a prática. Só vai vir com a prática. Há 20 anos atrás, ninguém queria falar de política. Hoje o brasileiro transpira política. Para onde você vai, as pessoas estão discutindo política. Em qualquer lugar. Falando mal do PT, falando mal do Bolsonaro, todo mundo se odeia, ninguém entende quase nada de política. As pessoas não sabem o que é liberalismo, não sabem o que é trabalhismo, não sabem o que é nacional-desenvolvimentismo, não sabem o que é neoliberalismo, não sabem o que é esquerda, não sabem o que é comunismo. As pessoas não sabem o que é nada disso. Mas elas já entendem que o que determina a nossa qualidade de vida é a política. Isso é um avanço. Aprendamos a ver o lado bom das coisas, ainda que não pareça que elas existem, mas existe. Estamos, aos pouquinhos, amadurecendo a nossa percepção democrática de mundo. Certo? Não vamos esquecer disso. Bom, para resolver o problema da crise do petróleo, o Geisel criou o chamado Proálcool, né? O álcool, na verdade, o rivalzinho da gasolina. A gente chamou de etanol, na época chamava álcool, certo? Inclusive isso teve um impacto ambiental muito grande. O Brasil era o maior produtor de cana-de-açúcar, ainda é o maior produtor de cana-de-açúcar. A gente tem ela de Brasil Colônia, a gente fala do açúcar, né? E aí a cana-de-açúcar voltou a ser um produto muito importante no Brasil, não para produzir o açúcar, mas para produzir agora o álcool. Então você teve uma continuidade aí da devastação da região da Mata Atlântica novamente para a produção, né, dos engenhos de açúcar. Okay? Enfim, a ideia do Geisel era fazer uma abertura política, devolver o poder aos civis, mas o grupo dos linhas duras não queriam, né, permitir este processo. Foi nesse contexto que o Vladimir Herzog foi enforcado. Dentre as manifestações que aconteciam, né, das várias greves que eclodiam aí pelo Brasil, uma delas, né, muito importante, se dava no ABC Paulista, uma região industrial que fica ali, né, próxima ali da capital, São Paulo, e você tinha várias cidades, né, ligadas ali a essa produção automobilística, industrial, metalúrgica. O grande líder do movimento era um sindicalista, né, que é o Lula, que depois tornaria-se presidente da República, tal, se candidataria em várias circunstâncias, e ele era um líder sindical muito importante daquele contexto, certo? Preso, evidentemente. Os órgãos de repressão eram o DOPS, eram o DOI-CODE, que eram instrumentos, né, utilizados pelos militares para fiscalizar e para estabelecer a ordem, digamos assim, na sociedade. Na época do Geisel também foi revogado o AI-5. Então você começa a ter um processo de normalização democrática do país. É um processo lento e gradual, como o próprio nome já dizia. Depois do Geisel você teve o último presidente militar, o Figueiredo, em que a crise aumenta. O maior problema da crise, pessoal, o maior problema da crise era a inflação. Inflação era uma subida de preços assim, fora do controle e uma desvalorização da moeda. Então os salários eles subiam com muita frequência, mas a inflação era tão grande, de tal modo que se um produto, vou pegar nos moldes de hoje, cara, é como se tu fosse comprar uma televisão em janeiro e ela custasse R$3.000,
E quando você fosse atrás dessa mesma televisão em julho, né, poucos meses depois, essa televisão já estivesse custando por volta de R$7.000. E se tu fosse em dezembro, ela já estaria passando de 10 mil. Certo? Isso é inflação. A subida de preços, de alimentos, enfim, cara, de tudo isso gerou crises assim, sem precedentes no Brasil. Então, se o que mantinha a legitimidade dos governos militares era um suposto combate à esquerda, os comunistas, e o milagre econômico, agora você não tinha mais nenhum dos dois. Você não tinha mais nenhum dos dois. E aí você emende ainda com suspeitas de corrupção nos governos militares e tudo mais. Enfim, ficou insustentável a manutenção desse modelo de governo ditatorial aqui no Brasil. Em 79 foi assinada a lei da anistia, então muitos daqueles que haviam sido expulsos, né, estavam voltando, tá bom? Dei uma ouvida numa música chamada O Bêbado e o Equilibrista, muito interessante, ela se tornou clássica na voz da Elis Regina, vale a pena você ouvir, certo? E ler a letra. Também nesse período voltou o pluripartidarismo, vários partidos nasceram nesse contexto, né, ou renasceram, partidos alguns antigos e outros novos, né, o partido, enfim. O MDB, que era o partido de oposição, ele virou PMDB, até hoje é o partido assim mais confuso ideologicamente que existe no país. A Arena virou o PDS, que era o partido mais conservador, e nasceram partidos inspirados no getulismo, que era o caso do PDT e do PTB, e nasceu também o Partido dos Trabalhadores, né, fundado pelo Lula e tudo mais, enfim, e também outros partidos comunistas mais antigos, como é o caso do PCB, alinhado à União Soviética, e do PCdoB, que defendia o comunismo à brasileira, também surgiram nesse período. Então você voltou a ter um novo cenário com vários partidos atuando, e a maior luta desse período, sem dúvida alguma, era pela volta direito de votar para presidente, sabe? Que essa era a maior ambição. Então, em 84, em vários lugares do país, né, principalmente no Sudeste, surgiram movimentos, né, de pessoas na rua exigindo o direito de votar para presidente outra vez. Esse movimento ficou conhecido como Diretas Já. Os linha dura, não querendo permitir, né, a saída dos militares do poder, bolaram um golpe que acabou não dando certo. A ideia deles era de, né, atacar, né, fazer terrorismo em alguns espaços da cidade do Rio de Janeiro. Eles iam explodir bombas, né, no chamado Rio Centro, que era uma espécie de centro de convenções que havia no Rio de Janeiro, que estava tendo lá uma festa relacionada ao Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, tendo um festival de música, e eles iam explodir bombas próximo para culpabilizar a esquerda, dizer que foi a esquerda que fez um ato terrorista, para poder justificar a volta de um outro militar ao poder para estabelecer a ordem. Essa era a ideia. O problema é que o plano não deu certo. Uma das bombas explodiu sem grandes repercussões, e a outra bomba explodiu dentro do carro e acabou matando o motorista, e um militar ficou ferido. E esse militar depois ele acabou confessando os planos, né, de culpabilizar a esquerda para tentar manter os linhas duras, trazer os linhas duras ao poder outra vez. Acabou que o plano não deu certo e o vazamento dessas informações tornou insustentável a manutenção dos militares no poder. Então, e juntamente com as diretas já, e a crise, e a inflação, e a pressão da mídia, aqueles grupos que antes defenderam o bloco militar, como a Igreja Católica, a OAB, parte desses movimentos agora estavam contra, ficou insustentável, certo? Então esperava-se que os militares saíssem e fizessem eleições diretas para presidente, o que não aconteceu. Houve eleição indireta para presidente, e você tinha de um lado Tancredo Neves, que era o político de oposição aos militares, e do outro lado Paulo Maluf, certo? Que era... Essa foto está invertida, viu? Quem era do PDS era Paulo Maluf, quem era do PMDB era o Tancredo Neves, tá bom? E o Paulo Maluf, que sempre foi um defensor da ditadura militar, representante dos militares, inclusive mesmo não sendo militar. E aí nessa eleição, para a alegria geral do país, Tancredo Neves vem a ser eleito, certo? Vem a ser eleito, foi uma festa muito grande se ele não tivesse morrido. Ele morreu de causas misteriosas, né? Pegou uma doença e antes de assumir, acabou, né, vindo a falecer. E para a angústia geral no Brasil, quem virou presidente foi este cidadão que ainda é vivo até hoje, que é o Sarney.
era vice dele, sempre foi um apoiador dos militares, né? Sempre foi um apoiador. Então os militares saíram, mas ficou no lugar deles um apoiador dos militares. Bom, a partir da próxima aula a gente vai ver sobre o Sarney, ouvimos Collor, FHC, Lula, Dilma e Temer. Não sei se vai dar tempo do Bolsonaro, tá bom? Mas enfim, eu só vou encerrar com um trecho da Constituição para você refletir, tá bom? É o artigo 142. Olha a subjetividade das coisas. Ó. Existe uma permissão aqui para o novo golpe militar. Está na Constituição de 88. Olha só. As Forças Armadas, né, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Algumas pessoas confundem a autoridade suprema com obediência suprema. A autoridade suprema quer dizer o quê? Que o Presidente da República está acima das Forças Armadas. Acima não, ele tem uma autoridade sobre as Forças Armadas, o que não implica dizer que ele pode usar as Forças Armadas da maneira como ele bem entende. Mas muitos presidentes autoritários, inclusive um certo atual, defende que os militares devem obediência a ele. A coisa não funciona bem assim, certo? Mas o que eu queria mostrar não é isso. Diz o seguinte: e destina-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, a lei e da ordem. Ou seja, diz que as Forças Armadas têm a obrigação de garantir a lei, a ordem e a defesa da pátria. Qual é o problema disso? Quem define o que é ordem disso? Quem define o que é defesa da pátria? O que é defender a pátria? Se eu perguntar para 10 pessoas, cada uma vai me dar uma resposta diferente. O que significa defender a pátria? Certo? Ou seja, isso daqui é uma liberdade para que os militares e parte da sociedade civil decidam da maneira como lhes for conveniente o que é defender a pátria. Defender a pátria é o que eles querem que seja defender a pátria. Bom, então tenhamos aí essa reflexão para encerrar. Bom, então um abraço para vocês. Por favor, continuem aí assistindo. A gente vai ter aulas agora sobre o Brasil, né? Essa parte mais recente aí da história brasileira. Bom, um abraço para vocês, tudo de bom. Valeu, pessoal.